Meu povo, boa tarde. Na volta aqui, para a gente continuar a nossa conversa, né, dentro das instâncias da disciplina. Falamos agora há pouco, né, no outro vídeo, sobre a análise da coleta dos dados, né, de forma direta e indireta, como podemos ver aqui. E agora nós vamos fazer a parte da crítica dos dados. Aqui nós iremos realmente buscar entender, e não sendo de forma, vamos dizer assim, intuitiva, puxar por um lado, e nem deixar de fazer algo que traz os dados, as relevâncias essenciais para buscar o resultado, né? E nesse caso a gente tem que ser aquilo que realmente a gente fala nas grandes artes da pesquisa. Nós temos que ser imparcial. O imparcial, nesse caso de criticar os dados, é você realmente entender que o resultado, independentemente do que seja, ele tem que ser apresentado, né? É não ser o mais palavreado que se adequa a essa realidade. Não tem que ser tendencioso. Você não tem que tendenciar. Você não tem que burlar o resultado ali. Você tem que deixar ele acontecer. Se não era aquilo que o problema estava no início buscando, por aquilo que você entendeu, que você levantou, descarta. Procure reprogramar ou reorganizar toda a estrutura da análise do resultado, né? Da coleta, na verdade, da coleta dos dados. Porque se você não conseguiu confrontar o resultado que você tinha com aquilo que você, no início, lá com o levantamento das informações, lá naquele organograma que nós vimos agora há pouco, onde você teria que se organizar pela ruptura, pela construção, pelo envolvimento, pela descrição. Se você não conseguiu, dentro daquela estrutura organizada, chegar ao resultado que realmente deveria, alguma coisa pelo caminho deu errado. E aí, nesse caso, você precisa ter maturidade suficiente para ver como que esses resultados, né, depois de coletado, depois de organizado, que você vai criticá-los, você vê que não é aquilo que estava dentro do planejamento, procure se reorganizar, né? Não é uma coisa que eu fiz, aí não deu certo e vai ficar assim mesmo. Não, pelo contrário. Você fez, não deu certo, você viu que houve um descontexto ao percorrer toda a instância da pesquisa, para chegar nesse contexto da estatística, procure ver onde foi que você se perdeu, qual o desalinhamento que você obteve aí que não deu certo, tá? Não vamos ficar frustrados, na verdade vamos ter que encontrar meios para que a gente possa, né, trabalhar em cima disso e encontrar um resultado que seja mais viável. Ou aquilo que o problema, na verdade, foi levantado, que é ele que condiz toda a realidade, né? E lembre-se, não é para encontrar um problema de uma situação do trabalho, trazer um problema, mas saber que soluções vai ser colocado para que possam esse problema ser solucionado, tá bom? Vamos lá para a nossa ação. Como criticar os dados? Como é? A procura de falhas, né? O próprio já disse. Criticar quem critica alguma coisa está sempre buscando algo para poder melhorar em cima daquilo que foi feito, né? Saber se tem falha, saber se tem alguma ruptura, saber se tem algum questionamento, alguma brecha para ser questionado, né? E deve ser cuidadosamente criticado mesmo. Aí, quando eu falo em crítica, a maioria dos alunos fica logo, eu não vou falar nada, porque eu não quero que ninguém fale do meu depois.
relaxem. Nesse contexto, né, nessa fase do trabalho, a crítica que realmente dos dados, ela tem que acontecer, quer queira, quer não. Esquece esse negócio de dizer que não vai criticar, porque tem medo do outro criticar o seu. É pesquisa, é busca, é conhecimento, é atrás. Tá? E isso serve para que não possa o quê? Entrar nos erros. Principalmente erros grosseiros que possam influenciar no resultado. Para quem tem um olhar crítico, quem gosta de criticar, mas quem gosta de criticar com a posição de dizer assim, a crítica que eu estou vendo é isso, 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 você precisa fazer aquilo, aquilo, aquilo. Aí sim, tá muito beleza, muito bacana. Agora dizer que vai criticar e não diz nada, apenas taca a pedra no trabalho do outro, apenas desmantela, mas não diz qual é a solução. Você mesmo, quando faz a crítica com o seu trabalho, você não olha assim, poderia melhorar aqui. Esse dado não está bem colocado. Essa forma de trabalhar, de agir, não é assim, é nesse contexto. Você faz crítica o tempo todo. Analisa as críticas que você faz. Veja quais as melhores possibilidades. Né? Veja qual é o intuito que você mais se adequa a essas questões. E analisa e vai para cima. Procura melhorar. Procura intervir. Procura entender. Vai para cima. Né? Faz parte do contexto de trabalho. Eu preciso disso. Eu preciso que o meu trabalho tenha a perfeição e não a imperfeição na hora das análises. As pessoas precisam compreender isso. Precisam entender que a partir dali, qualquer trabalho meu, que ele for para um plenário, que ele for para a bancada, ele vai ser criticado. E quem vai criticar vai saber o que falar e por que está falando. E não simplesmente para querer tacar o dedo na ferida do trabalho do outro, não. Mas para poder analisar e te trazer o melhor contexto. A apuração dos dados. Depois de criticado, agora eles devem ser o quê? Processado. Isto é, mediante um critério de classificação, que serão objetos de operações matemáticas. Professor, você diz que a gente nem mexer com matemática. Não vamos mexer em matemática. Operações matemáticas, na qual se fala aqui, é quando você trabalha com tabelas, com gráfico, com o manejo dele em planilhas eletrônicas, como Excel, ele já te dá isso, basicamente. Ele já faz isso para você. Ele já te dá esse contexto organizado. Você vai apenas alinhar aquilo que você quer. Planilhas eletrônicas, Excel, maravilha, para quem souber mexer. Planilhas eletrônicas, faz qualquer tabela, qualquer gráfico. Faz qualquer manejo. Facilita o trabalho das pessoas. Facilita o contexto daquilo que a gente busca. Isso é fato. Isso é preponderante na realização das informações. Nós temos que saber fazer a apuração dos dados. Só das eleições, né? As eleições também são estatística pura. Quando tem eleição, vai os votos, dos votos cada um vai escolher aquilo que é mais pertinente para você, né? Vai sendo alinhado categoricamente por quem é municipal, prefeito e vereador, né? Aí cada prefeito defende a sua chapa, defende o seu posicionamento, os eleitores vão escolher o vereador de cada chapa que ele acha melhor. Ali está organizado, ali está alinhado. E aí os dados são os votos das pessoas. E aí tudo ali vai sendo guardado, quantidade de votos por bairro. O prefeito recebeu 30 no bairro, 30 no outro, e aquilo ali vai sendo armazenado. Quando ele vai sendo feita a apuração, ele vai fazendo e dando os percentuais. 30% dos votos daquele bairro para prefeito X, candidato Y, e assim vai. Depois é tudo apurado. O que é apuração? É ver os resultados. A apuração é quando você pega tudo, traz para ti, né, de apurada ali, organiza direitinho e vê o resultado final, vê a tabela final. Apurei, né, eu fiz a apuração desses dados. A partir dali eu tenho quanto é 30%, quanto é 20%, quando foi 3, quando foi 4, quando foi 5, né, quantos números atingi e quanto percentual foi atingido. Isso é apuração. Isso é colocar os dados, né, as tabelas, tudo dentro da sua conformidade. Isso que eu estou falando para vocês, mas na frente vocês vão ver como a gente vai organizar isso melhor nesse contexto.
Mas é mais ou menos isso, é se intervir nesse processo da apuração das informações que você coleta, né? Dos dados coletados. Depois que se faz tudo isso, né? Aí você vem para a exposição. Professor, o que é esse negócio de exposição? Exposição é colocar à mostra aquilo que você buscou. Exposição ou apresentação dos dados. Eu fiz tudo. Eu coletei os dados, eu organizei os dados. Eu sabia aquilo que eu queria. Eu fiz meus questionários. Eu critiquei os dados, saber se estava dentro daquilo que eu poderia apresentar. Eu corrigi algumas falhas, tirei o que poderia ser tendencioso, e aquilo que é tendencioso, às vezes, a gente coloca como se fosse resultado nosso, daquilo que realmente eu quero. E às vezes não é. Tá? Tratar as questões de trabalhos, né? Com parcialidade, né? Com ser imparcial, é você trazer todo o seu trabalho e dar valor àquilo que foi resgatado de resultado. E não simplesmente colocar na situação do resultado aquilo que melhor se adapta a você. Quer ver um exemplo? Quando você vai escolher um trabalho e você coloca várias temáticas, e essas temáticas na qual vocês colocam, na qual ele coloca para vocês, você quer ser logo o primeiro a escolher aquilo que é mais fácil. Porque você acha que ele é mais fácil para te dar menos trabalho. E aí, porque aí eu já tenho um trabalho, eu já fiz, eu acho que ele é fácil, eu vou falar coisa legal, e aí eu vou pegar outro complicado, não, porque o complicado ali dá muito trabalho. Né? E aí, quando coloca esse ponto para uma pesquisa, aí se a gente vai na escola tal, que ali a minha colega faz direitinho, chega lá, a gente bota o resultado, a gente molda do jeito que a gente quer, tranquilo. Isso é interferir no resultado. Né? E às vezes o aluno, né, o acadêmico, ele tem uma prisão no psicológico dele, que ele acha que tudo aquilo que é novo, ele não vai conseguir fazer. Porque ele não gosta de ter desafios. Ele não gosta de ser desafiado. E para a academia, né, para o nível superior, os alunos eles têm que se sentir desafiados para realmente ele ter o seu trabalho, para ele ter realmente sua postura como uma postura de novo descobridor das temáticas, ou um aluno que possa realmente trazer novas perspectivas de resultado para qualquer temática na qual ele vai ser abordado. E quando ele for poder apresentar tudo isso, ele acaba tendo uma leveza, uma apropriação daquele conteúdo, daquela instância, que a gente jura que ele já sabia daquele ali há muito tempo. Né? Por que isso tudo? Porque o aluno ele gosta de estar desafiado para poder conter as suas ações. O aluno que se preze, o aluno que gosta da academia, ele busca essa sensação de desafio. Ele busca ser desafiado. Ele gosta de ser desafiado. Né? Ele tem essa percepção de ser desafiado. Ele procura melhor compreender esses contextos para que as pessoas possam realmente saber que aquilo que ele fez foi aquilo que ele realmente lhe doou para apresentar. Tá bom? E assim, tem várias instâncias que a gente pode fazer em apresentação de dados, na exposição ou apresentação. Tem vários aplicativos, tem o próprio Excel que eu já falei, o Word também faz isso, dá para fazer tranquilamente, no PowerPoint também dá para fazer. Né? Só temos que entender que nesse processo, quem decide a forma de apresentar são vocês mesmos. Mas tem que apresentar de forma que seja viável, que seja bastante condizente
com a leveza e com a exposição tranquila. Aí diz o seguinte, na exposição, como é que eu faço essa exposição? Através de dados, que devem ser apresentados sob forma de tabelas ou gráficos, né, a fim de tornar mais fácil o exame daquilo que está sendo estudado. Acabei de falar isso. Quem vai saber fazer isso são vocês. Além disso, ainda temos um banco de dados que também faz a apresentação, que é o próprio Access. Acho que vocês não conhecem, porque vocês ainda não têm uma abertura bem avançada sobre o computador. Mas quem souber, quem sabe, tem aplicativos que você bota só os dados, né, o resultado, você já traz informação. Né? Fazer pesquisa através de aplicativos. Você não precisa estar em loco, mas você pode fazer isso de forma de ferramentas digitais. Eu queria até ver se vocês conseguiam fazer isso para poder a gente ter um pouco mais desse momento de avançar. Você não pode fazer pesquisa de campo porque não pode estar de contato direto. Usa as ferramentas digitais, as ferramentas informatizadas. O celular onde ele está, ele responde para ti no aplicativo que passa para ele, ou numa tabela, né, virtual das nuvens. Ele responde e tu recebe a resposta. Não tem. Assim, a gente tem outras formas de se trabalhar esse tipo de pesquisa. E o que eu acho importante, interessante, que a gente possa cada vez mais estar mais atentos ao contexto, né, ao questionamento. Analisar os resultados, maravilha. Aqui é que é o nosso melhor contexto. Todas as fases anteriores se limitam à descrição. A análise do resultado obtido tem por base a indução ou inferência como intuito de tirarmos conclusões e fazermos previsões. É a cereja do bolo aí, a análise do resultado. Depois que eu fiz tudo, depois que eu analisei todo esse contexto, né, eu vou agora interpretar eles. Vou tentar traduzir os números em formas e palavras, em adequações, interpretações. É aqui aonde a gente tem o maior poder da absorção de todo esse conhecimento. É aqui que a gente vai interferir na ação dos resultados. Assim, não interferir na ação dos resultados, mas trazer os resultados que são melhor compreensíveis dentro da coleta das informações e dos dados que eu busquei. É aqui que a gente aprende o todo da pesquisa, da estatística. É aqui que é a parte mais legal. É aqui que vai exigir de você que você tenha melhor atenção e compreensão dos resultados. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês um pouco dessa estrutura, né? De como é que a gente pode ocasionar isso aqui. Isso aqui é uma figura de um gráfico de projeção da distribuição da população brasileira com menos e mais de 18 anos. Duas tabelas, uma pessoa com menor e outra com maior de 18 anos. Nós temos aí, são dados, né, realísticos, são dados feitos agora, tá bom? E a gente vai ver como é que isso vai nos proporcionar. Esse aqui foi do censo do IBGE de 2000, e a gente cria uma projeção, né, daquilo que foi feito em 2000 e agora feito em 2020. Como que podemos compreender, e como é que a gente chegou aqui, professor, nesse gráfico? Antes de chegarmos nesse gráfico, deixa eu só dizer para vocês que ele teve um questionário, né? Umas perguntas que foram pertinentes para que a gente pudesse entender o que é isso aqui. E aqui foi mais fácil, porque foi só duas perguntas. Aquilo que o IBGE coloca, aquilo que compõe pelos seus recenseadores. Em cada jovem que foi entrevistado no país, nós vimos que no gráfico aqui, nós temos duas margens de duas legendas. A azul, com menor de 18 anos,
e a vermelha, o maior de 18 anos. Duas perguntas básicas. Quantos anos você tem? Se você é menor de 18 anos ou é maior de 18 anos? Em 2000, quando essa tabela foi feita, essa pesquisa foi feita, 38% dos entrevistados, né, 38% dos entrevistados disseram que tinha menos de 18 anos. Ou seja, 64 milhões de pessoas. 62% nessa parte vermelha do gráfico, 62%, 104 milhões 420 mil pessoas disseram que tinham mais de 18 anos. Ou seja, a gente tem uma população aí de 168 milhões 420 mil pessoas entrevistadas. Nesses aí, nós temos pessoas que são menores de 18 anos e as outras que são maiores de 18. Tá? Isso aí foi na projeção de 2000. Aí temos a projeção de 2020. 31% dessas pessoas entrevistadas, 65 milhões de pessoas, né, são menores de 18 anos. Veja que comparação com o ano de 2000 a 2020, veja que teve um decréscimo de quanto? De 7%, de acordo com o que foi entrevistado, de acordo com a tabela, de acordo com o gráfico. E, se significadamente houve uma diminuição na população de adolescentes, né, a menos de 18 anos, significa dizer que aumenta-se o número de pessoas maiores de 18 anos. O que antes era 104 mil, hoje passamos a ter 144 milhões 688 mil pessoas. Ou seja, 69% dessa população que hoje temos, ela tem maior de 18 anos. Ou seja, a gente tem uma população de mais adultos do que da adolescente. Porque o que fecha na nossa faixa etária hoje do que é criança e do que é adulto é a faixa etária de 18 anos de idade. 18 anos para cima já é adulto. 18 anos para baixo ainda é criança, considerada criança pela organização do nosso sistema, sistema, vamos dizer assim, do direito, né, da criança e do adolescente, que fala do ECA, e da Constituição Federal. Diz que acima de 18 anos ele é considerado adulto. Abaixo disso, ele é considerado criança. Tá? E aí nós temos as duas comparações da tabela. E aí, se fosse para a gente poder fazer a análise desses dados, uma vez que ele está organizado, uma vez que ele está apurado, uma vez que ele foi coletado o dado, foi criticamente analisado, né, e foi apurado, e agora vamos fazer a análise dele. E aí eu posso fazer um texto dizendo e comparando a situação. Né? De acordo com o resultado da pesquisa realizada pelo IBGE, no ano de 2000, pôde-se observar que 64 milhões da população, ou seja, 38% dela, são pessoas abaixo dos 18 anos de idade. E 104 milhões de 420 mil pessoas, ou seja, 62% dessa população feita no ano 2000, são adultos. O que vale dizer que no momento da apuração dos dados ocasionada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pode-se observar nesse momento que a população brasileira, né, a população brasileira já tinha maior quantidade de pessoas adultas. Ao analisar isso, nos dias de hoje, podemos observar que uma população de adolescentes e adultos houve-se uma decrescente em relação ao ano 2000. Quando se apura novamente a essa descrição, 31% dos entrevistados ou dos apurados no ano 2020, ou seja, 65 milhões de pessoas, têm abaixo dos 18 anos de idade. E, consequente a isso, 144 milhões 680 mil pessoas estão acima dos 18 anos de idade. Significa dizer que a nossa população
de pessoas adultas cresceram. Significa ainda dizer mais que essa população nossa está mais envelhecida, está mais velha do que a do ano 2000. Viu? Como foi analisar, né, e criticar os dados nas quais estão aqui, porque a gente faz a leitura do que é feito, e aí essa leitura tem que ser descrita embaixo para a gente poder realmente deixar as pessoas mais confortáveis daquilo que eu estou trazendo. Vou trazer outro exemplo para vocês. Pronto. Isso aqui foi de um trabalho que foi feito, né, na qual eu fiz uma orientação. Aí aqui os meninos estavam fazendo análise de um banco de dados de pesquisa de curso e conclusão, né, de trabalho dentro dos TCCs, né, que é trabalho e conclusão de curso. E aí, de acordo com as plataformas que nós vamos analisar, né, nos 3 últimos anos, 2007, 2006, 2007, 2008, a gente tem alguns trabalhos, né, que a gente foi fazendo a análise, foi buscando o contexto, e a gente percebeu e chegamos a esse resultado. Novamente, se são trabalhos feitos de forma secundária, que são trabalhos já publicados, e a gente vai atrás, o primeiro que nós vimos são trabalhos de pesquisa primária, né? Aqui são de trabalhos já publicados, a gente vai atrás na internet, vai atrás de publicações que foram feitas e vai colhendo as informações. Aqui são o número de participações em bancas, né, examinadoras em trabalho e conclusão de curso, de graduação. A gente vê que no ano 2000, que essa parte mais azul, né, que é isso aqui, a parte mais azul, né, só um minutinho, que ficou meio tosco daí, não gostei não. Pronto. Marca texto, pronto. Essa parte aqui mais azul, né, pode ver que ela está lá em cima. Ela passou dos 45, ela passou dos 40, né? Os 40 pontos. 2007, ela ficou bem aqui, ó, no 10º. O de 2006 já foi chegando perto do 20 pontos, 20 trabalhos, né? Se o número de participação de banca, então significa dizer que é o número de participação, o número de vezes que foi participado de bancas em trabalho de graduação. E a figura diz que é participações em bancas examinadoras de TCC. E a fonte dessa pesquisa, ela foi tirada onde? Na plataforma da CNPq. Diz o seguinte: depois de organizar, depois de apurar, depois de criticar, depois de consolidados os dados, as informações, nós vamos construir o texto na qual a gente analisa aqui e discute o que nós encontramos de resposta, aliás, de resultados. Nota-se que, após pequeno declive do ano 2007, né, que 2006, ele está fazendo a comparação lá com 2006, que 2006 a gente viu que ele começou até que bem, né, mas em 2007 ele houve uma queda. Hoje nós estamos analisando as seguintes situações, ainda entre 2006 e 2007. Houve um aumento da participação por parte dos profissionais no ano de 2000. Significa dizer que houve o quê? Uma crescente. O fato da diminuição deve-se uma divisão que houve nas faculdades integrada Teresa Dávila Fatea para distribuir as bancas entre os demais professores. O fato não se repete em 2008, pois o profissional passou a ministrar aulas no Centro Universitário Salesiano, em São Paulo, Unisal, voltando a ter aumento de participações em bancas, né? O que mostra aqui. O que ele está colocando aqui é que, assim, esse número de participações são o número de participações de professores, né? Que, assim, nos últimos 3 anos, quais a quantidade de banca que esse professor ou esses professores participaram dentro de 3 anos. Então, assim, também tirar um contexto de como é que esses profissionais são cada vez mais puxados, são cada vez mais valorizados a interpretar e analisar os trabalhos dos acadêmicos. E aqui apenas ele coloca uma demonstração do que seja. O que eu quero que vocês se atenham é como é que foi feito a análise, né? A análise desse gráfico que está aqui.
E bem simples, em um parágrafo ele conseguiu dizer o que ele quer, dizer o que o parágrafo, do que a tabela que o gráfico está dizendo, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco isso daqui. Estude bem, analise bem, porque isso vai fazer com que vocês possam abrir um pouco mais a mente de vocês, ok? Aqui é uma outra tabela também que se fala, e que eu não trabalho com gráfico, eu trabalho com quantidade. A distribuição de vagas são 465 vagas no total, onde ela é 418 para masculino e 47 feminino. Né? Estou fazendo um processo de distribuição. Na outra tabela, né, na tabela B, eu já tenho algumas questões que eu coloco aqui em cima. Diz o quê? Quadro de praças especialistas, 35 vagas. Né? Isso aqui é do Bombeiro Militar. É o QPE-BM, é quadro de praça especialista do Bombeiro Militar. Aí eu tenho área, uma coluna área, outra coluna total, distribuição e especialidade. Aqui eu tenho motomecanização, 10 vagas. Aí eu distribuo essas 10 vagas para onde que eu quero. 4 mecânica leve, 4 mecânica motor e 2 eletricidade de altos. Mesma coisa para saúde, 14 para técnico, 6 para saúde bucal. Comunicações, 5, 3 para técnica informática e 2 para técnica de telecomunicação. Isso aqui é uma demonstração de tabela que também vocês podem estar fazendo a análise dela. Né? Diante da tabela demonstrada aqui, podemos perceber na distribuição de vagas, tudo. Aí a gente vai analisar o contexto todinho de que essa tabela está nos mostrando. E só para poder deixar claro para vocês, tabela é quando ela tem isso aqui fechado. Ó. Nas laterais está fechado. Laterais está fechado. Tabela. Tá? Quadro. Quando é que ele é quadro? Quando essas laterais aqui, ela não existe. Essas laterais aqui, ela fica o quê? Em aberta. Como se essa linha preta não existisse. Aí ela vira quadro, tá bom? Isso aqui é para vocês terem uma noção de como é que isso aqui também é feito. E a gente vai trabalhar com isso perfeitamente depois, tá bom? E isso acaba nosso dia de hoje, nossa tarde de hoje, né? E muito obrigado pela compreensão de vocês. Vamos voltar lá na discussão, no chat, vamos discutir lá no Zoom. Vamos fazer com que as nossas dúvidas possam ser tiradas nesse momento. Tá legal? Bacana? Vamos lá, espero vocês. Tchau, tchau. Um abraço em todos.